Oi, pessoal, bom dia. A gente está fazendo agora a nossa primeira aula ao vivo com o pessoal. A gente está tendo a participação de alguns alunos. E o nosso tema da aula de hoje é avaliação do paciente, que é esse primeiro momento, esse primeiro contato. Vocês podem estar acompanhando nos slides, tá bom? A gente está no slide 119 da nossa material de neuropsicologia. Então, gente, vocês podem, por favor, falar a qualquer momento, tá certo? Qualquer dúvida, perguntem, questionem. A participação de vocês é muito importante, tá certo? Então, assim, quando a gente fala em avaliar o paciente, a gente tá falando principalmente da nossa técnica maior, que é a entrevista. Embora a gente tenha uma série de exames que possam ser feitos, a entrevista, gente, ainda é nossa maior ferramenta, nossa principal ferramenta. Tem um termo que é muito utilizado, eu ia dizer que foi o Foucault que falou, mas eu não tenho certeza se foi ele. Então, eu não coloquei o nome dele, que a gente tem um termo que a gente fala que a clínica é soberana. E o que a gente quer dizer quando a clínica é soberana? A gente está dizendo que esse olhar, essa observação, esse contato com o paciente que de fato vai fazer a diferença. Então, a ideia é que nessa entrevista, nesse bate-papo que é feito, que é desenvolvido com o paciente, com a família do paciente, a gente consiga agir de uma forma que seja útil, extraindo informações que são realmente relevantes e principalmente agindo de forma criativa. É essencial, gente, que a gente consiga lembrar que cada paciente é um universo. Tem aquela famosa frase do Lacan, né? Domine todas as técnicas, conheça todas as ferramentas, mas quando você estiver frente a uma alma humana, seja uma outra alma humana. Então é muito importante que a gente consiga se conectar com esses sujeitos, porque cada pessoa é um universo diferente, né? Cada pessoa vai trazer uma série de recursos, vai trazer um estilo de vida, vai trazer uma série de realidades. Então é muito importante que a gente seja criativo. O que eu tô falando em criatividade? Aí eu vou contar eu e as minhas histórias, né? Vou contar uma história pra vocês, por exemplo, de um paciente que eu tive, adolescente, pré-adolescente, e ele tinha muita dificuldade em falar comigo. Ele não tinha nenhum problema de falar, mas comigo é aquela coisa, um psicólogo, né? Tinha aquele clima estranho, diferente. E aí eu descobri que ele gostava de RPG. Vocês sabem o que é um RPG? Gente, eu joguei muito RPG na minha... Tu gosta, Jardânia? Mas vocês sabem como funciona. Vocês sabem como funciona, né? O RPG? Pronto, o RPG, gente, é um jogo que... expliquem pra mim, Ellen, você que é mais entendida disso. O mestre ele narra uma história e as outras pessoas é cada personagem. E a gente sempre tira esse RPG de um livro. As características do personagem, os poderes, por exemplo, se ele é bruxo, se ele é, sei lá, paladino, ladino. Todas as coisas a gente tira de um livro, que a gente tira de base, e faz os personagens, e o mestre, em cima dessa história desse livro e desses personagens, narra uma história que vai levando os personagens a níveis, a monstros, etc. É basicamente isso. Então, eu não consegui acessar, né? Ele era bem fechado. Eu descobri que ele gostava de RPG porque um dia ele trouxe um caderno e tinha lá as marcações. E aí a gente começou a fazer um RPG, eu e ele, na sessão. Então, essa é uma forma criativa, né? De você acessar esses sujeitos falando da linguagem dele. E, gente, foi uma experiência riquíssima, né? O nosso RPG trouxe muitos elementos interessantes, muita riqueza. E a gente conseguiu construir uma relação bacana. Então, quando a gente fala em ser criativa, a gente está falando um pouco disso também. Né? Da gente sair um pouco do óbvio, sair um pouco do convencional. Embora o convencional é muito importante, que é o que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Só um instantinho, Carla, o teu áudio tá meio que como distante.
ficando legal, assim, pelo menos pra mim, tá nítida a fala. Tá bom, gente, eu vou tentar aqui outro recurso. Só um segundo. Melhorou agora? Pronto, gente. Então, vamos lá. Quando eu tô falando de entrevistas, né, existem diversas técnicas. Eu vou até mostrar. A gente é muito boa, eu vou mostrar o livro pra vocês agora. Só um minuto. Tem esse livro aqui, ó. Tem esse livro aqui que é muito bacana, que é o livro de entrevista inicial do James Morrison. Esse livro é um clássico. Não, esse não é um clássico. Esse livro é muito bom. Porque tem outro que é um... Vou mostrar aqui, ó. Não? Mas a minha cara tá aparecendo não pra... Gente, eu não sei usar esse aplicativo direito, porque no outro aparece a minha cara e aparece o slide. Não, ele disse que eu não posso aparecer a minha cara e compartilhamento ao mesmo tempo. Ah, então tá. O nome do livro... Pois é, eu também, gente. Eu não sei o que tá acontecendo, não. Desculpa. Mas, enfim. O nome do livro é Entrevista Inicial em Saúde Mental, do James Morrison. Quem tá assistindo pelo YouTube vai ver a cara do livro que eu tô gravando no celular. Esse livro... pra quem não tá entendendo nada em casa, é porque eu tô com as meninas no fone de ouvido, elas estão reclamando que não estão vendo o livro que eu tô mostrando pra vocês. Esse livro é um livro de entrevistas. Tem um livro muito legal da Carmita Ábido, que eu indico muito que vocês leiam, porque é um livro que vai falar dos erros que a gente comete quando vai entrevistar um paciente. E a gente aprende muito com os erros dos outros. Então eu acho que é uma leitura que vale muito a pena. Tem um outro livro que eu acho que é minha primeira sessão de psicanálise. Dá vontade de olhar no YouTube, no Google, pra saber se é isso mesmo. Mas eu acho que o nome é esse. É um livro de... apesar de ser um livro de psicanálise e sua abordagem não seja psicanálise, eu acho que é um livro riquíssimo, interessantíssimo, que vale a pena. Então, assim, são 3 livros bem básicos, que pra quem quer trabalhar na clínica, pra quem quer investir um pouco nessa área, vale muito a pena, tá certo, pessoal? Então, vamos aqui. Então, quando a gente fala em entrevista, a gente tem a anamnese. A anamnese é um instrumento estruturado. A Pitágoras tem, né, uma anamnese. Outras instituições, quando vocês forem trabalhar, vão ter suas próprias anamneses. E, em geral, a anamnese, ela vai buscar ter um histórico, principalmente dos sinais e dos sintomas que antecedem as pessoas e os familiares. Inclusive, aproveitando a história de sinais e sintomas, um dos livros que inclusive o livro principal que eu indiquei pra vocês é o livro da Olga Larrondo, que vocês já devem ter trabalhado em outras disciplinas. Principalmente aquela primeira parte. Inclusive, eu até fiquei... Gente, essa aula, inclusive, eu mandei 340 páginas. Não precisa... Sim, se vocês puderem ler as 340, seria ótimo. Eu acho que é muito básico aquilo ali. Vocês precisam dar uma lida. Mas a nível... Excelente. É um livro que vocês têm que ler, tem que ter na cabeceira. Inclusive fica a dica pra vocês. Vocês podem comprar a edição anterior. Não tivemos mudanças muito significativas da edição passada. Tanto que a minha edição é a edição passada. Porque vocês comprou hoje a edição passada é bem mais barata. Até novo mesmo, essas livrarias. E não tive muitas grandes alterações no livro, não. Ou então vocês podem acessar. Eu mandei pra vocês no e-mail, mas também tem, se eu não me engano, tem na biblioteca da Pitágoras. Então, quando vocês forem abrir o meu e-mail, se vocês puderem... Pronto. Eu mandei por e-mail, tá, gente? E outra coisa.
Então, leiam só até a página... Sim, obrigatoriamente leiam até a página 40 dessa aula, tá certo? Então, além da anamnese, é possível também fazer um exame psíquico, ou também conhecido como o exame do estado mental, que é exatamente o que vai se seguir nos outros capítulos, né? Que eu não coloquei como leitura obrigatória, mas que é muito importante, que é a questão da atenção, memória, concentração, marcha, esses elementos que são essenciais para a gente perceber, né, se o paciente está bem. A gente vai ter uma aula, por exemplo, de demências e Alzheimer, que vocês vão ver que a compreensão da marcha, do posicionamento motor vai fazer muita diferença. Inclusive, vários elementos que vocês já viram, ou que alguns alunos que estão fazendo psicomotricidade ao mesmo tempo vão ver, são essenciais para o exame do estado mental, tá bom? E aí também, uma coisa muito importante, que eu bato muito na tecla com vocês, que eu encho o saco em toda a minha aula, toda a minha disciplina, é a questão da atividade física. Por que é importante a gente fazer uma avaliação física do nosso paciente? Não somos nós que vamos fazer essa avaliação. Geralmente quem faz essa avaliação tem que ser um profissional médico, que aí é importante que a gente estabeleça algumas parcerias, né, com pediatras, com clínicos gerais, muitas vezes quando o nosso paciente é mulher, com a ginecologista, e principalmente em alguns casos também com o psiquiatra, porque alguns elementos não são feitos necessariamente pelo psiquiatra. E por que a gente tem que estar sempre fazendo uma avaliação física? Primeiro, para evitar situações em que eu estou dando um diagnóstico psiquiátrico ou comportamental, sendo que o fundo da questão não é comportamental, não é psiquiátrico, e sim é um outro problema, um adoecimento. Um exemplo que eu tenho para dar para vocês, por exemplo, é a questão da tireoide. A gente está vivendo hoje, né, uma epidemia de câncer de tireoide. E muitas vezes esse câncer de tireoide ele vai falsear alguns sintomas que se assemelham muito a uma depressão, por exemplo. Então é essencial que eu tenha certeza que meu paciente está, né, clinicamente bem, para eu poder pensar, lembrando mais uma vez que os diagnósticos psiquiátricos eles são exclusivos. Eu preciso excluir outras condições para que de fato eu possa construir esse diagnóstico. Uma outra coisa importante da avaliação física, mesmo num paciente que eu já sei que tem um transtorno. Por que eu preciso ter uma avaliação física? Porque pacientes com transtornos mentais, em geral, eles têm mais alto risco de adoecer, né? Devido a essa comorbidade psiquiátrica, eles costumam ser um pouco mais negligentes, eles costumam ter mais dificuldade de acesso em saúde, são pacientes mais resistentes, né, a fazer a famosa e a bendita atividade física, são pacientes que têm maior resistência, né, a mudar a alimentação, então eles acabam sim sendo mais suscetíveis ao adoecimento. E, em geral, pessoas com problemas de saúde mental, elas vão ter uma menor expectativa de vida. Então, é muito importante que a gente cuide dessas pessoas para que, de fato, elas consigam viver melhor. Alguma dúvida? Não? Vamos em frente. Uma outra avaliação muito importante, que também não somos nós que fazemos nesse primeiro momento, lembrando que a gente está falando aqui da primeira entrevista, tá? É a avaliação neurológica. Essa avaliação neurológica, a ideia dela é que a gente consiga identificar topograficamente alguma lesão ou disfunção no sistema nervoso central. Então, quando o paciente chega para você, por exemplo, com suspeita de TDAH, é muito importante que a gente pergunte, sim, mas cadê os exames, né? O TDAH, por exemplo, que a gente vai ter uma aula só para falar de TDAH, ele é um transtorno que a gente consegue ver, sim, né, de uma disfunção a nível do sistema nervoso central. Mas com algumas exceções, como essa do TDAH, em geral, pacientes psiquiátricos, eles não vão ter sintomas localizacionistas, né? Eu não vou fazer uma tomografia, eu não vou fazer uma ressonância e, de fato, eu vou encontrar alguma disfunção ou alguma lesão. A gente vai encontrar funcionamentos, inclusive, na próxima, acho que hoje ainda, na continuação dessa aula, eu vou falar de alguns transtornos mais assim por cima, para vocês verem que o transtorno mental ele vai mudar a funcionalidade, mas de fato ele não chega a ser uma lesão e muitas vezes nesses exames de imagem a gente não vai conseguir ver essa lesão. E também é muito importante a gente investigar
os sinais reflexos neurológicos primitivos. Vocês já devem ter assistido, acho que tem um episódio do Chaves, que ele vai no médico, aí o médico tá com aquele martelinho no joelho, vocês já viram? Pronto, né? Esses a gente vê muito em filme, em novela, são o que a gente vai chamar de sinais e reflexos neurológicos primitivos, né? Eles vão testar se a gente consegue acompanhar a luz, testar alguns movimentos. E isso é muito importante, vocês vão ver como isso é rico, a gente vai poder aprofundar isso quando a gente for falar de demências e do Alzheimer, tá certo? O próximo slide, aí vocês que vão falar, porque eu me esqueci, gente, que é o psicodiagnóstico. O que é o psicodiagnóstico? Quem é que vai falar pra mim o que é o psicodiagnóstico? Não precisa brigar, gente, basta uma. Fala aí dela. Ninguém quer falar pra mim o que é um psicodiagnóstico? Vamos tomar café, meu povo. Vamos lá, gente. O psicodiagnóstico é uma avaliação feita por... Seu áudio ficou ruim de novo, cara. Tá, eu já ajeitei. O psicodiagnóstico, gente, é uma avaliação... Ai, que vontade de pegar o meu livro ali de psicodiagnóstico pra mostrar pra vocês. Ele é uma avaliação estruturada, no qual nós, psicólogos, isso sim é um recurso exclusivo do psicólogo, a gente vai elaborar a partir de uma série de instrumentos que vão desde testes, que é mais famoso. Muita gente acha que psicodiagnóstico é só teste, não é. A avaliação clínica, a entrevista, a anamnese, se necessário, inclusive o próximo item que a gente vai conversar, os exames complementares e a entrevista com o acompanhante, por exemplo, elas também são essenciais para a construção do psicodiagnóstico, tá certo? Inclusive, é um recurso muito rico e que vocês têm uma disciplina inteira e muitas outras disciplinas que vão fundamentar o psicodiagnóstico, tá certo? Alguma questão? Podemos ir? Então, vamos lá. Uma outra coisa importante, pessoal, são os exames complementares. Quais são os exames complementares? Aí eu trouxe, né, os exames de laboratório, exame de sangue, testes hormonais, por exemplo. A gente fala muito hoje da vitamina D e da vitamina B12. Então, quando um paciente chega, eu tô triste, tô abatido, e aconteceu alguma coisa, qual foi o gatilho? Não aconteceu nada, tava tudo ótimo, mas eu não tenho mais vontade de fazer nada, perdi a vontade de sair da cama. A gente tem que começar a desconfiar que pode ser questões hormonais, sim. Então, exames com a vitamina D, vitamina B12 nos ajudam muito a ter uma noção. Então, por isso que é importante ter essa parceria com esses profissionais de saúde, para que, de fato, eles possam pedir a gente avaliar se esse mal-estar que a pessoa está sentindo não tem, né, na verdade, um fundo também biológico. Exames neurofisiológicos e exames de neuroimagem, como eu disse para vocês, pode sim ser, né, alguma coisa localizada. Eu já acompanhei um caso de uma criança que tinha suspeita de TDAH. Ele tinha o diagnóstico, digamos assim, e ele tomava medicação já há alguns anos, não apresentava melhora, nem com terapia, nem com medicação. E a gente pediu para mudar de profissional, né, que acompanhava, e foi feito um exame de imagem. A gente descobriu que, na verdade, o sintoma de TDAH que ele tinha era um tumor. Então, esse tumor comprimia uma determinada área do cérebro, que fazia com que ele ficasse mais agitado, ficasse mais nervoso. Foi feito um tratamento, ele não precisou operar, mas foi feito um tratamento que esse tumor reduziu e os sintomas foram embora. Então, por isso que é muito importante a gente ter certeza de quais condições estão alterando esse estado, tá certo? E aí a gente chega, né, na entrevista direta com o paciente. Existem várias técnicas para realizar a entrevista. É uma coisa realmente que vocês precisam, digamos assim, vocês precisam ir construindo. Inclusive as disciplinas de práticas, que alguém comentou comigo no início da aula, que vocês têm várias ao longo do semestre, é uma disciplina que ajuda muito nesse processo de entrevista, porque apesar de nem todas as práticas serem, né, nesse formato clínico, conversar com as pessoas, estar em contato com as pessoas é um treino muito importante para vocês, porque nesse processo de entrevista
é muito importante vocês saberem, né, quando falar, importante vocês saberem como falar e principalmente vocês saberem quando calar. Falando em quando calar, eu indico pra vocês um seriado, pra quem tá em casa aí de bobeira. Tem um seriado da Globoplay chamado Sessão de Terapia. É muito bacana, né? Assim, é um seriado... Eu confesso a vocês que só assisti a última temporada, que é o Selton Mello, que é o terapeuta. Nas outras é outra pessoa, não assisti ainda. Mas pra quem quiser, esse seriado ele é inspirado num seriado americano chamado In Treatment. Na verdade é um seriado israelense que fez um americano, então a gente tem várias versões. Quem quiser assistir a versão israelense, quem quiser assistir a versão americana, fica aí à vontade, tá bom? Então esse calar muitas vezes é importante. E é uma ansiedade muito grande que eu percebo, principalmente em quem está iniciando esse processo, em falar alguma coisa. Muitas vezes as pessoas criam uma expectativa de que a gente tem que falar algo. E então isso gera uma certa ansiedade no terapeuta. Então entendam que saber calar é um ato terapêutico muito sério, muito importante, né? E obviamente que a gente vai ter que respeitar as peculiaridades do paciente. Então, assim, alguns pacientes falam muito, alguns pacientes... e isso é importante porque às vezes a gente acha que atender alguém que fala muito é mais fácil. E não necessariamente. Às vezes a pessoa fala muito e não fala nada. Então, é muito importante que essa entrevista tenha um objetivo, né? Que você consiga realmente construir junto com a pessoa um relacionamento em que as coisas que sejam faladas sejam realmente importantes. Uma outra coisa importante, gente, é respeitar o contexto institucional. Então, se você trabalha, por exemplo, no SUAS, é a Derlande, né, que trabalha no... Esqueci. Pronto, a Derlande trabalha no CRAS, né? O CRAS, ele tem uma anamnese institucional, né? Ela tem uma entrevista específica, que tem objetivos específicos. Uma pessoa que vai no atendimento clínico da Pitágoras, ela tem uma anamnese, ela tem uma estruturação específica para a finalidade daquela atividade. Então, é muito importante que a gente também respeite as questões institucionais e também respeite os objetivos da entrevista. Por exemplo, se é uma entrevista de emprego, se é uma anamnese para um processo clínico, se é uma entrevista, né, para receber algum auxílio do governo. Então, a gente precisa respeitar essas características e, principalmente, a gente conhecer bem o nosso instrumento, tá? Então, sempre quando vocês estiverem entrando numa instituição, conheçam o instrumento, tirem as dúvidas, treinem em casa, não vão deixar para treinar com o paciente, né? É importante. Hoje em dia, com esse recurso do celular, gente, é maravilhoso. Uma sugestão que eu tenho para vocês, eu acho que pode ser até uma atividade. Peguem a anamnese da Pitágoras e vocês treinem e gravem vocês falando, né? Gravem a forma como você pergunta e depois assista. Né? Já pensou que rico, como você vai poder se observar e você vai perceber, né, o momento que você fica nervoso, a forma como você fala. A gente fala muito dessa questão do olhar empático, a gente fala muito dessa questão da postura acolhedora. Então, você se gravar e você se assistir é uma ótima forma de você ter esse feedback, tá bom? E o que a gente deve evitar? Parece óbvio, mas algumas coisas a gente vai precisar reforçar. Primeiro, gente, é evitar uma postura rígida. Não que rígida não quer dizer que a pessoa não possa ser séria, tá, gente? Rígida é no sentido de você lembrar que o nosso trabalho é um trabalho de acolhimento. Acho que 90% dos casos as pessoas estão nos procurando em sofrimento, elas estão nos procurando por necessidade. Então é muito importante que a gente evite posturas rígidas, evite atitudes frias. Isso é uma linha muito tênue, né? Em você não se misturar com o caso e entre você não ser muito frio. Então, e também é importante evitar reações exageradas, né? De emoção, de pena. Uma das perguntas que mais me fazem é tipo, professor, eu posso chorar? Não sei se já passou pela cabeça de vocês, né? Mas o que a gente fala? Que sim, você pode chorar. Na prática, não existe nenhuma lei que diga, não chore, não, né? Mas é muito importante vocês lembrarem que o paciente, ele não espera isso de você. Ele não precisa da sua pena, né? Tem que ter muito cuidado também se esse choro não é de outras questões que não dizem respeito ao processo daquele indivíduo. Então, eu converso muito porque, por exemplo, quem trabalha em psicologia hospitalar, né? Vocês imaginam, psicologia hospitalar, o Albert Sabin, aquela parte que é só de câncer.
É difícil, né? É doloroso você ver uma criança tão pequena, tão jovem, com tanta expectativa de vida, precisando ir embora, né? Por motivos e a comoção da família. E muitas vezes a gente se envolve nesses casos. Então, você derramar uma lágrima é uma coisa, eu acho que até humana. No entanto, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes esse excesso de emoção, eu falei de chorar, né? Mas esse excesso também de cuidado, esse excesso também de reações afetivas podem estar demonstrando outras questões que não dizem respeito ao caso, tá? Evitar julgamentos, isso é básico, né? As pessoas procuram um psicólogo exatamente porque é desprovido de julgamento. E mesmo que você não seja psicólogo, por exemplo, não é incomum que enfermeiros façam anamneses, terapeutas ocupacionais façam anamnese, psiquiatras fazem anamnese. Então a gente sempre reforça que o julgamento não é uma coisa que a gente deva fazer nesses processos, porque coloca a pessoa no distanciamento que não é bom pro desenvolvimento da nosso objetivo, né? Que é conhecer essa pessoa. Evitar também, gente, entrevistas prolixas. Na clínica, por exemplo, eu tenho uma anamnese que eu faço com os pais. É muito importante que a coisa não seja muito longa, porque quando passa de 45, 50 minutos, começa a ficar cansativo. Então, se for o caso, é muito melhor vocês fazerem 2 sessões do que, de fato, fazer tudo em uma sessão e ficar muito cansativo, tá? E uma outra coisa importante é a questão das anotações. Claro que se eu tô fazendo uma entrevista, eu preciso anotar. Mas se você tá muito mais preocupado em anotar, lembrando que muitas vezes as anamneses são feitas nas primeiras sessões. Então, você tá muito mais preocupado em anotar, desculpa, esqueci o termo. Tá preocupado em anotar mesmo, você acaba não tendo contato com esse sujeito, olhando para esse sujeito. E essas pessoas podem se sentir assim, que você não tá se importando com o que elas estão falando. Então, anote coisas pontuais, né? E depois, quando a pessoa for embora, que você faz um relatório mais profundo do que ela trouxe, tá bom? Existem algumas diferenças de que quando eu tô atendendo um paciente que está organizado, né? Organizado no sentido de estar bem cognitivamente, que vai poder responder. Então, com essas pessoas, a gente faz entrevistas mais abertas, né? A gente deixa a coisa fluir um pouco mais livre. Já com pacientes que não estão organizados, que apresentam, mas Carla, ele tá desorganizado, ele tá em crise, ele não tá falando coisa com coisa, digamos assim, também é importante você entrevistar, né? Você entender como é que essa pessoa funciona. Mesmo na crise, ela tem um funcionamento específico e que é importante que a gente conheça, que é importante que a gente investigue. A diferença é que a gente não deixa a coisa tão aberta e a gente faz as perguntas de forma mais simples e mais dirigidas. Então, a gente é mais objetivo quando o paciente ele apresenta níveis de desorganização, tá bom? E aí, nós chegamos... Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Não? Então, a gente vai chegar na primeira entrevista. Lembrando que é nosso papel, gente, sempre levar... tem uma frase que foi Hipócrates que falou, que é o pai da medicina, que ele diz assim, né? Curar quando possível e consolar sempre. É uma frase que eu gosto muito. Eu acho que o nosso papel é sempre levar confiança e levar esperança para as pessoas. E porque eu realmente acredito que a gente consiga mudar a trajetória. Eu costumo dizer que eu realmente acredito como psicóloga que a gente consegue mudar a vida das pessoas. Então, levar essa confiança, isso é muito importante, principalmente na primeira sessão, que muitas vezes as pessoas vão descrentes pro nosso trabalho, né? Muitas vezes as pessoas já tentei de tudo, já fui no médico, tomei remédio, nada funcionou. Por que só conversar com alguém vai funcionar? Então, é muito importante que a gente leve esperança para as pessoas e confiança no nosso trabalho. Já que essa disciplina é de neuropsicologia, uma coisa que eu venho observado desde então que eu comecei a estudar neuropsicologia é o fato de como as pessoas, elas se sentem, quando a gente apresenta as coisas a nível neurológico, como elas se sentem seguras, como elas se sentem confiantes, como elas se sentem menos responsáveis, né, assim, por determinadas situações. Então, a neuropsicologia é uma ferramenta que hoje me ajuda muito a passar confiança e credibilidade para os meus pacientes.
ter cuidado com o nosso olhar, né? Por isso que eu digo, gente, se filmem, se assistam em casa. Essa questão do olhar é uma questão muito séria. E não é uma coisa que a gente constrói da noite pro dia. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar acolhedor, né? Tenha esse olhar de respeito também por essas pessoas. Inclusive, é muito bacana o sessão de terapia. Eu acho que é um treino bem legal. Para vocês irem assistindo e ver essa questão, né? Como também não é fácil. A gente fala como se fosse natural e espontâneo, mas não é. É realmente um treino que a gente precisa fazer. Em geral, é muito importante que na primeira entrevista a gente se identifique, né? Isso também passa uma certa segurança para o paciente. Então, você se identifica com o seu nome, você se identifica a questão da confidencialidade, explicar, né, o fato de que tudo que for ser utilizado ali tem garantias de privacidade e sigilo, que em geral a gente só rompe o sigilo quando é uma questão de risco à sua vida, né? Então, e que é essencial que para esse processo dê certo, a gente use colaboração. A minha antiga clínica, que mudou de nome agora, o slogan antigo era o seguinte, que o desejo de ser curado já é o início da cura. Isso é uma frase de um filósofo grego e eu acredito muito nisso. Então, é muito importante que o sujeito entenda, porque muitas vezes ele já chega frustrado por outros tratamentos, por outras situações, de que ele precisa se engajar, né? Assim, hoje, aí eu volto a falar de novo. Hoje a gente já sabe, gente, que a atividade física é 50% do tratamento. Uma pessoa que não... Inclusive para vocês agora que estão aí em sofrimento, né, por conta dessa quarentena, é muito importante que vocês se mexam. É muito importante que vocês usem aí o fit dance, vocês usem aí os videozinhos de alongamento, ou então, se você é crossfiteiro, os videozinhos de crossfit na sua casa, porque a atividade física, ela vai fazer uma regulação hormonal. Lembrando a vocês que a gente vai ver ainda bastante, mas que a maioria dos transtornos mentais, ela vai apresentar uma desregulação. Vocês já viram psicofarmacologia e a maioria dos remédios, ele vai fazer um trabalho de regulação. E que muitas vezes a gente consegue fazer com atividade física, tá? Uma outra coisa que eu considero super importante é que você tenha na sua cabeça a estrutura da entrevista. Então, assim, não é só ler a entrevista. É importante que você tenha familiaridade com essa estrutura, para que você consiga ser o mais natural possível. E acreditem, gente, com o tempo vocês vão colocando essas anamneses na cabeça de vocês. Por isso que a prática é tão importante, tá? Oi. Tu não quer tentar aumentar teu áudio, não? Vê aí se dá certo. Tá, gente, vocês me avisam que não tá dando pra ouvir, tá? Melhorou agora? Pronto, eu tô colocando o microfone perto da minha boca. Eu vou precisar comprar eu já comprei, gente, eu tô me sentindo uma blogueira. Eu já comprei aquela luzinha. Vou já comprar um microfone profissional. É o jeito, né? Ontem, gente, eu tô com a minha garganta acabada. Eu comprei, gente. É bem legal. Mostro já pra vocês. Quando a aula acabar, a gente fica na parte da fofoca. Eu vou comprar um microfone profissional. Eu acho que é o jeito. Mas vamos lá. O meu próximo item que eu ia falar com vocês é a questão da transferência e da contra-transferência. Cadê o pessoal da psicanálise aí pra me ajudar? Não tem ninguém da psicanálise nessa disciplina pra me ajudar. Mas não é junguiana? Tá. Então, que legal. Então, gente, ninguém aí vai me ajudar com transferência, contra transferência. Não, pois vou fazer o seguinte, vai ser tarefa de casa. Eu quero que vocês façam um textozinho. Pode ser uma coisa de uma lauda só.
em que vocês vão explicar o processo de transferência e o processo de contra-transferência, tá certo? Lembrando que é o processo de transferência e contra-transferência na primeira sessão. Vocês podem fazer em duplas, tá? Isso, em duplos, cada um na sua casa, certo? Eu vou receber até a próxima aula. Vou já botar aqui no... Pode mandar pelo WhatsApp mesmo. E vou mandar no WhatsApp da turma. Ok. Então, vamos lá. E uma outra modalidade é a entrevista com o informante. Quem seria o informante? O informante, em geral, é uma pessoa que acompanha o paciente. Como eu falei para vocês, existem pacientes que chegam desorganizados. E não é incomum a gente precisar conversar com esse acompanhante, no qual a gente tem que lembrar sempre que é importante conversar, né? Ter essa outra opinião. Mas lembrando sempre que essa pessoa vai trazer suas questões, né? Então, assim, a gente também tem que lembrar que a visão desse sujeito é uma visão parcial do caso, que a gente tem que ter muito cuidado para não tomar aquilo como verdade e esquecer de ouvir o sujeito principal. Quando é que é mais comum a gente chamar essas pessoas para conversar? São pacientes que apresentam quadros demenciais, como alguns que a gente vai ver, pacientes que apresentam déficits cognitivos, crianças, por exemplo, em alguns casos adolescentes, pessoas que apresentam quadros de mutismo e pessoas que apresentam quadros psicóticos, que em geral estão desorganizados e não têm condição de conversar com a gente. Então, em geral, a gente pede o auxílio do informante. Eu, particularmente, não gosto de entrevistar o acompanhante junto com o paciente, certo? Eu acho que é muito desagradável eu ter alguém ali falando de mim na minha cara, às vezes falando coisas, né, pesadas e tudo mais. Então, eu oriento que vocês entrevistem um informante num segundo momento, tá certo? Mas infelizmente eu sei que dependendo da instituição que você trabalha, você nem tem sala, você nem tem essa estrutura. Mas em geral eu acho que é a melhor opção. Aí, eu não sei se foi... Acho que foi na aula de vocês, ou foi em outra disciplina que eu dei, que eu falei da questão da dissimulação... Não, foi em PPB que eu falei. Que existem, gente, hoje, a questão da confiabilidade é muito séria. Por quê? Porque existem pessoas que simulam sintomas, ou para se aposentar, ou para ter uma licença do trabalho. Então, é muito importante que a gente observe a confiabilidade da nossa entrevista. Lembrando que o nosso trabalho é muito sério. Inclusive, o psicodiagnóstico também está aí para nos auxiliar como uma ferramenta. Porque existem 2 tipos de processos que vão inferir na confiabilidade. Que é a dissimulação, que é quando um paciente esconde ou ele nega um sintoma. Isso acontece muito. Todo mundo sabe que ouvir vozes que não existem, ou ver coisas, é coisa de gente psicótica, é coisa de doido, digamos assim. Então, muita gente que está passando por isso acaba mentindo em momentos que tá bem, porque não quer ser taxado ou rotulado de doido. Então, isso acontece. E tem pessoas que simulam sintomas, eles estudam. Qualquer pessoa baixa aí o livro do Paulo Gallardo e tenta simular algum tipo de transtorno mental para ter algum tipo de benefício. Então, é importante que a gente esteja muito atento com as incoerências, né? Esteja muito atento aí com o que a pessoa fala para ver se realmente tem sentido. E talvez essa seja o encontro mais difícil que vocês vão ter, né? A gente vive uma dificuldade tão grande de acessar o sistema, a saúde mental ainda requer tantos cuidados e tem gente que fica aí simulando doença, né? Então, isso acho talvez um dos encontros mais dolorosos que vocês vão ter aí na carreira de vocês, tá, gente? Principalmente pra a Derlange, que já não trabalha mais não no CREAS, Derlange? Pronto, né? Principalmente para quem trabalha com esses órgãos de assistência, né? Então, isso é bem doloroso.